Os primeiros passos soam como um convite. A terra firme sob os pés, cada pedra. Já viu o sol, já viu a chuva, já guardou histórias de quem passou por aqui. Hoje ela ouve os meus passos, amanhã ouvirá o de outro. Este caminho lembra-me de que, na vida, não caminhamos sempre no macio. Às vezes é áspero, às vezes dói, mas mesmo as britas fazem parte do percurso que leva à água. Aqui o tempo desacelera. O barulho da água não é só o som, é melodia antiga. Antes que eu nascesse, ela já corria. E quando eu me for, continuará cantando. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Enquanto observo este riacho, penso: será que minha vida também corre limpa e transparente assim? Aqui aonde a água canta, lembra-me do que Jesus disse à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. A água corre sem parar, assim como a graça de Deus, que nunca cessa. Subir é cansativo,
mas a vista lá de cima paga cada esforço. Penso nos montes e no Salmo 121. Elevarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Cada passo na sua vida é um não à desistência. Cada pedra vencida é um eu consigo, dito baixinho para o meu próprio coração. As folhas sempre se mexem quando o vento passa. Mesmo que seja suave, elas respondem. Talvez nós também devêssemos aprender a responder aos sopros de Deus, mesmo quando parecem pequenos. Essas árvores que vejo não nasceram ontem. Foram sementes pequenas, invisíveis a quem não sabia esperar. Subir um morro é como atravessar as estações da vida. No início é fácil, no meio dá vontade de parar, mas quando o horizonte aparece, tudo faz sentido. E eu me lembro que as árvores mais altas estão sempre no alto dos morros. Elas enfrentam mais vento, mais frio, e mesmo assim permanecem de pé. Talvez seja isso que Deus espera de nós. Raízes profundas e galhos que não quebram fácil. A água nunca repete o mesmo caminho. Mesmo passando pelo mesmo leito, ela muda, se adapta, contorna pedras, aceita desvio, mas continua indo. Talvez por isso Deus tenha usado a água tantas vezes como símbolo da vida espiritual. Subir nunca é fácil. Cada passo exige mais força do que o anterior. E mesmo assim há algo dentro de nós que insiste em continuar. Talvez seja por isso que Jesus tantas vezes subiu montanhas para orar. No alto, o mundo parece menor e a presença de Deus mais próxima. A subida é um teste de paciência. Você não vê o topo logo no início e precisa confiar que o esforço vale a pena. No Salmo 24 está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo, de mãos e coração puro. Não é só sobre força física, é sobre estar limpo por dentro. Aqui está ela, silenciosa, mas cheia de vida. A bergamoteira não grita sua beleza, ela exala no perfume dos frutos. Plantar uma bergamoteira é um ato de paciência. Seus frutos, anos, são só de raízes e galhos. Mas depois de 3 ou 4 anos, ela começa a recompensar o cuidado. Suas flores brancas anunciam o que está por vir. E quando o fruto amadurece, a casca fina guarda um sabor que parece sol em forma de gomo. Banha o ar e chama memórias. Bergamota é fruta de quintal, de mão suja de terra,
de sentar no chão e comer sem pressa. Assim como Deus colocou no Éden árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, Ele continua nos lembrando através de cada fruto que o cuidado dele é doce. Gênesis 2:9. Ela nos ensina a dar no tempo certo, nem antes, nem depois, mas no momento em que o fruto está pronto. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecerei, e também seja por isso que uma árvore carregada seja tão bonita. Ela não se esconde quando é tempo de dar frutos. E mesmo o fruto que cai e não é colhido, volta para a terra, vira adubo e ajuda a alimentar as próximas colheitas. Nada é perdido na economia de Deus. Quem planta bergamoteira sabe que cada semente carrega dentro de si a promessa de um pomar inteiro, e que às vezes o que começa com um fruto na mão pode virar sombra para gerações. Carrega a lembrança de que a vida já passou por aqui. Esses galhos um dia foram verdes, cheios de folhas, deram sombra, talvez até frutos. Nem todo fruto está pronto para ser colhido. Alguns ainda precisam de mais sol, mais chuva, mais tempo. A gente tenta, mas ele se prende firme ao galho. E isso não é teimosia, é proteção. Se soltasse cedo demais, não teria doçura. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. E esse ainda não é o tempo. Tem coisas que a gente força, mas Deus ainda não liberou. Ele sabe que se vier antes da hora, não vai ter o sabor certo. Talvez o segredo seja esperar o fruto se oferecer. Quando está maduro, ele praticamente cai na mão, e a gente entende que paciência também é colheita. Nada se perde.
O galho seco é alimentado para o solo e o solo alimenta a próxima árvore. Jesus falou sobre ramos que permanecem na videira e ramos que secam. Os que permanecem dão fruto, os que secam são colhidos e lançados fora. João 15, 6. Quando olho para esses galhos, penso, até o que parece inútil no plano de Deus tem um lugar. Nada é por acaso na criação. Sabia que a madeira seca queima mais rápido e esquenta mais forte? Talvez seja por isso que muitos guardam galhos para o inverno. No tempo certo, eles viram fogo que é Eles caminham devagar, como quem conhece o ritmo do campo. Nada apressa um boi. E talvez seja por isso que eles chegam sempre onde precisam. O boi é símbolo de força. A água que corre não se prende. Ela sabe que sua missão é seguir sempre. Ser fonte, ser caminho, ser vida. Mesmo quando encontra obstáculos, ela não para. Ela se molda, se adapta, contorna e continua seu trajeto, tranquila e constante. A Bíblia usa a água corrente como símbolo da presença constante de Deus. No livro de Ezequiel, o profeta vê águas que fluem do templo e, ao chegarem ao mar, transformam tudo que tocam em vida. Ezequiel 47, 9. Essa água que vejo pode ter passado por lugares distantes, desconhecidos, sede de pessoas, fonte de vida para animais, alimento para as plantas. Cada gota carrega a história do mundo e, ao cair no riacho, recomeça o ciclo. Às vezes precisamos ser como essa água,
seguir em frente mesmo quando o caminho parece difícil. Renovar-se a cada instante e nunca perder a pureza. Na jornada da vida, que sejamos rios que levam vida, não barreiras que impedem o fluxo.
Os primeiros passos soam como um convite. A terra firme sob os pés, cada pedra. Já viu o sol, já viu a chuva, já guardou histórias de quem passou por aqui. Hoje ela ouve os meus passos, amanhã ouvirá o de outro. Este caminho lembra-me de que, na vida, não caminhamos sempre no macio. Às vezes é áspero, às vezes dói, mas mesmo as britas fazem parte do percurso que leva à água. Aqui o tempo desacelera. O barulho da água não é só o som, é melodia antiga. Antes que eu nascesse, ela já corria. E quando eu me for, continuará cantando. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Enquanto observo este riacho, penso: será que minha vida também corre limpa e transparente assim? Aqui aonde a água canta, lembra-me do que Jesus disse à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. A água corre sem parar, assim como a graça de Deus, que nunca cessa.
Subir é cansativo, mas a vista lá de cima paga cada esforço. Penso nos montes e no Salmo 121. Elevarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Cada passo na subida é um não à desistência. Cada pedra vencida é um eu consigo, dito baixinho para o meu próprio coração. As folhas sempre se mexem quando o vento passa. Mesmo que seja suave, elas respondem. Talvez nós também devêssemos aprender a responder aos sopros de Deus, mesmo quando parecem pequenos. Essas árvores que vejo não nasceram ontem. Foram sementes pequenas, invisíveis a quem não sabia esperar. Subir um morro é como atravessar as estações da vida. No início é fácil, no meio da vontade de parar, mas quando o horizonte aparece, tudo faz sentido. E eu me lembro que as árvores mais altas estão sempre no alto dos morros. Elas enfrentam mais vento, mais frio, e mesmo assim permanecem de pé. Talvez seja isso que Deus espera de nós. Raízes profundas e galhos que não quebram fácil. A água nunca repete o mesmo caminho. Mesmo passando pelo mesmo leito, ela muda, se adapta, contorna pedras, aceita desvio, mas continua indo. Talvez por isso Deus tenha usado a água tantas vezes como símbolo da vida espiritual. Subir nunca é fácil. Cada passo exige mais força do que o anterior. E mesmo assim há algo dentro de nós que insiste em continuar. Talvez seja por isso que Jesus tantas vezes subiu montanhas para orar. No alto, o mundo parece menor e a presença de Deus mais próxima. A subida é um teste de paciência. Você não vê o topo logo no início e precisa confiar que o esforço vale a pena. No Salmo 24 está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo, de mãos e coração puro. Não é só sobre força física, é sobre estar limpo por dentro. Aqui está ela, silenciosa, mas cheia de vida. A bergamoteira não grita sua beleza, ela exala no perfume dos frutos. Plantar uma bergamoteira é um ato de paciência. Seus frutos, anos, são só de raízes e galhos. Mas depois de 3 ou 4 anos, ela começa a recompensar o cuidado. Suas flores brancas anunciam o que está por vir. E quando o fruto amadurece, a casca fina guarda um sabor que parece sol em forma de gomo. Vai o ar e chama memórias. Bergamota é fruta de quintal.
de mãos sujas de terra, de sentar no chão e comer sem pressa. Assim como Deus colocou no Éden árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, Ele continua nos lembrando através de cada fruto que o cuidado dele é doce. Gênesis 2:9. Ela nos ensina a dar no tempo certo, nem antes, nem depois, mas no momento em que o fruto está pronto. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecerei, e também seja por isso que uma árvore carregada seja tão bonita. Ela não se esconde quando é tempo de dar frutos. E mesmo o fruto que cai e não é colhido, volta para a terra, vira adubo e ajuda a alimentar as próximas colheitas. Nada é perdido na economia de Deus. Quem planta a bergamoteira sabe que cada semente carrega dentro de si a promessa de um pomar inteiro, e que às vezes o que começa com um fruto na mão pode virar sombra para gerações. Carrega a lembrança de que a vida já passou por aqui. Esses galhos um dia foram verdes, cheios de folhas, deram sombra, talvez até frutos. Nem todo fruto está pronto para ser colhido. Alguns ainda precisam de mais sol, mais chuva, mais tempo. A gente tenta, mas ele se prende firme ao galho. E isso não é teimosia, é proteção. Se soltasse cedo demais, não teria doçura. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. E esse ainda não é o tempo. Nada se perde. O galho seco é alimentado para o solo e o solo alimenta a próxima árvore. Jesus falou sobre ramos que permanecem na videira e ramos que secam. Os que permanecem dão fruto. Os que secam são colhidos e lançados fora. João 15:6. Quando olho para esses galhos, penso: até o que parece inútil no plano de Deus tem um lugar. Nada é por acaso na criação. Sabia que a madeira seca queima mais rápido e esquenta mais forte? Talvez seja por isso que muitos guardam galhos para o inverno. No tempo certo, eles viram fogo que aquece. A água que corre não se prende. Ela
ela sabe que sua missão é seguir sempre, ser fonte, ser caminho, ser vida. Mesmo quando encontra obstáculos, ela não para. Ela se molda, se adapta, contorna e continua seu trajeto, tranquila e constante. A Bíblia usa a água corrente como símbolo da presença constante de Deus. No livro de Ezequiel, o profeta vê águas que fluem do templo e, ao chegarem ao mar, transformam tudo que tocam em vida. Ezequiel 47, 9. Essa água que vejo pode ter passado por lugares distantes, desconhecidos, sede de pessoas, fonte de vida para animais, alimento para as plantas. Cada gota carrega a história do mundo e, ao cair no riacho, recomeça o ciclo. Às vezes precisamos ser como essa água, seguir em frente mesmo quando o caminho parece difícil, renovar-se a cada instante e nunca perder a pureza. Na jornada da vida, que sejamos rios que levam vida, não barreiras que impedem o fluxo.